É isso aí, pessoal, né? Meu nome é Paulo Henrique, eu sou professor da área de Geografia dentro das Ciências Humanas aqui no Colégio Nacional, né? Coordenador da área de Ciências Humanas. E aí, estamos aqui junto com o professor Luiz Bustamante. Olá, pessoal. Representando a História, o professor Cássio, né, à frente da Filosofia e da Sociologia. E nós vamos fazer um comentário primeiro, geral, a respeito dessa prova, uma abordagem geral, né? Partindo do princípio com relação à questão de dificuldade. O que nós notamos é que, com relação a essa prova, nós estamos vendo uma evolução do ponto de vista da dificuldade das questões. Então, questões fáceis aí, 14 questões médias, então, representando a grande maioria, perfeito? Né? E a difícil aí, apenas 3 questões. Do ponto de vista da interdisciplinaridade, nota-se que não é uma prova interdisciplinar, mas você bate o olho e reconhece bem a questão, se é uma questão que é de geografia e somente de geografia, ou se é da história e somente da história, né? Mas já existe alguma coisinha levando à interdisciplinaridade. De uma forma geral, as questões abordam bem conteúdos ligados à matéria, então você bate o olho e vê lá, ó, eu necessito de ter um conhecimento da história a respeito disso. Posso até resolver a questão utilizando apenas o texto? Não, né? Você precisa de ter a questão da interpretação do texto, em algumas delas o conteúdo, ele acelera o processo de resolução da questão. Nota-se bem isso, né? E ainda podemos dizer que dentro das provas, de uma forma geral, notamos que existe aí as questões de história. E aí, professor Luiz, o que você acha com relação às questões de história? Como foi a abordagem de uma forma geral? Como você falou, Paulo, uma prova de conteúdo. Cobrou muito conteúdo e tem que ser assim mesmo, né? É uma ilusão você achar que você pode aferir habilidade e competência sem conteúdo. O conteúdo é necessário para esse tipo de avaliação. Eu acho que foi boa, a prova evoluiu, como você falou, em relação à prova passada. Achei interessante que todas as partes da história, todos os períodos históricos, todas as frentes foram abordadas. Tivemos questões de história do Brasil, história geral. Na história do Brasil, colônia, império, a república, o período mais contemporâneo, uma questão sobre o regime militar, 2 questões sobre o período colonial. Na história geral, mesma coisa, muitas questões sobre história do tempo presente, uma questão de história antiga. Então, a gente percebeu que existiu essa preocupação do exame de abordar todas as frentes, né? Isso é muito importante para os alunos que estão estudando, estão se preparando, isso é fundamental. Não é aquela prova viciada, né, que parece que só uma pessoa elaborou, não tivemos essa impressão. E houve, por exemplo, assim, no caso do uso de imagens, né, quando lembramos lá aquela questão dos bandeirantes lá, fazendo a comparação, uma imagem lá do Mahatma Gandhi também, com relação o uso de charges, imagens, cartazes, textos. Achei interessante, outra melhora em relação à prova passada, os textos mais curtos. Porque eu lembro que na prova passada o pessoal tinha muito trabalho, né, para ler os textos muito longos. Agora não, textos mais curtos, mais objetivos. Inclusive havia uma orientação na prova antiga que você, não lê o texto muito comprido não, vai direto na pergunta. Agora não. Muitas perguntas você só consegue responder se você lê o texto. O texto é necessário à resolução da questão. E as alternativas curtinhas, né? Nada de alternativa muito longa, que o aluno se perde, que dificulta até a própria avaliação, cai o grau a questão se torna menos fidedigna como instrumento de avaliação. A alternativa mais curta ela é melhor. Então eu achei que foi uma prova que evoluiu em relação à prova passada. Beleza, e com relação ou seja, dentro das ciências humanas, é tudo ciências humanas, né? Mas nós notamos que, pelo jeito dessa prova, tinha questão lá que visava, assim, falava Kant, né? Ou se não, utilizava Descartes e assim por diante. Então você via assim que era questão, não sei, vamos ver aí como foi o grau de dificuldade, o que você achou dessa prova do ponto de vista da sociologia, da filosofia, professor Cássio? Paulo Henrique, extremamente satisfeito com a prova, notamos uma evolução nítida dos anos anteriores para essa prova, 6 questões, aliás 7 questões de filosofia, cobrando realmente o conhecimento do conteúdo dos autores. O texto ajuda, mas como a gente comentou e fez a avaliação na projeção, sem o conteúdo, muitas delas o candidato ele não teria condições de fazer. Então, como o Bustamante bem lembra, não há como aferir a qualidade do candidato sem a cobrança do conteúdo. E nós vimos isso realmente nessa prova com muita clareza. Então, questões de filosofia antiga,
uma questão que misturou filosofia antiga com filosofia medieval, Anaxímenes ali junto com o filósofo medieval, questões de filosofia moderna, misturando racionalismo com empirismo, e aí uma cobrança realmente mais profunda, questão do Kant, então, e uma questão do Habermas, um filósofo vivo, né, um filósofo aí extremamente contemporâneo, falando sobre a democracia. E a sociologia veio dentro de uma aposta que a gente já fazia, falando da cultura brasileira, uma abordagem étnica, essa composição da cultura brasileira, plural, étnica, miscigenada, que também veio na história, né, Bustamante? A gente percebeu isso na história, mas que veio também na sociologia. E uma questão extremamente contemporânea, a gente falou muito sobre a pós-modernidade ao longo do curso, aquela questão sobre a obesidade, aquela questão de sociologia do corpo. Por mais que exista uma padronização da noção de beleza, mas há uma culpabilização com relação ao meu corpo. Eu sou gordo porque eu sou guloso. Então, na verdade, isso é resultado de uma hiperindividualização característica do nosso tempo, de uma hipermodernidade na qual a gente vive, e a gente reforçou muito isso com os nossos alunos ao longo do semestre, tenho certeza que eles tiveram muito sucesso. Mas estamos satisfeitos vendo o amadurecimento da prova realmente ao longo do tempo e realmente ficamos otimistas aí com um processo que a cada dia, a cada ano, melhora mais. É isso daí. No caso da geografia, nós tivemos lá questões envolvendo desde mundo, Brasil, questões vinculadas muito à agricultura, o processo de ocupação, a questão da degradação provocada pela agricultura, população, uma pirâmide, né, da populacional do Brasil de 91, 2010, comparando então a população urbana, a população rural, homem, mulher, muito interessante. Questões, então, que buscavam conteúdo mesmo, plataforma, cráton, estrutura geológica, era algo visível que aconteceu ao longo dessa prova, né? Ocupação do território brasileiro, deram ênfase lá, então, uma questão sobre a ocupação do histórico, né, de ocupação da Amazônia, como que aconteceu ao longo dos cursos fluviais. Trouxe questões que buscava conteúdo e que o texto, ele ajudava, ou seja, era uma questão, então, com conteúdo e interdisciplinar em alguns casos. Ou senão a interpretação ela era importante, né, mas o conteúdo ele era fundamental na resolução da questão, para acelerar o processo de resolução. É isso daí, pessoal. Valeu!